Agora vamos para a questão número 5. A cabeça de uma cascavel pode acelerar 50 metros por segundo ao quadrado ao atacar uma vítima. Se um carro pudesse fazer o mesmo, em quanto tempo ele alcançaria a velocidade de 100 km por hora a partir do repouso? Então, vamos tirar aí as informações do nosso problema. Vejam que a gente tem aí que a aceleração é 50 metros por segundo ao quadrado. A velocidade a gente tem de 100 km por hora. E o que a gente tem que calcular é qual é o tempo que seria necessário. Então, para ele sair do repouso, se ele vai sair do repouso, significa que a velocidade inicial é 0 e vai atingir a velocidade final de 100 km por hora. Então, como é que a gente relaciona aceleração, velocidade e tempo? Pela nossa definição da própria aceleração, que é variação de velocidade por uma variação de tempo, que é velocidade final menos a velocidade inicial, e aqui eu vou ter a variação de tempo. Então, percebam que a gente já sabe aqui que a velocidade final é 100 km por hora e a velocidade inicial é 0, então o ΔV vai ser exatamente 100. Só que a gente vai ter que cuidar antes de começar a fazer a conta, que aqui eu estou em metros por segundo ao quadrado e tenho aqui quilômetro por hora. Então, são unidades que não podem ser utilizadas na mesma conta, a gente tem que fazer a conversão de unidades. O que a gente pode fazer, então? Eu posso converter a unidade aqui de quilômetro por hora para metro por segundo. Para fazer isso, vamos lá, a velocidade final é 100 km por hora. Para a gente passar isso para metros por segundo, o que a gente faz é dividir por 3,6. Então, eu tenho 100 dividido por 3,6, 27,7 metros por segundo, a nossa velocidade. Agora sim, então, a gente pode fazer o cálculo. Então, a aceleração vai ser 50. A velocidade 27,7, e aí a gente vai encontrar, então, qual é o tempo que é necessário para atingir essa velocidade aí, considerando a nossa aceleração. Então, não esquecendo, ΔT passa multiplicando, 50 vai passar dividindo, e aí a gente vai encontrar que o ΔT vai ser 27,7 dividido por 50, que é 0,55. Como a gente usou aqui, metro por segundo e metro por segundo ao quadrado, então quer dizer que a gente tem como unidade segundo, ok? Vamos aí para o exercício número 6 agora. O 6 também é um exercício que temos gráfico. Ele fala o seguinte: o movimento de um móvel é descrito pelo gráfico da velocidade em função do tempo mostrado ao lado. Calcule, letra A, aceleração do móvel, letra B, escreva a equação horária da velocidade e letra C, qual o espaço percorrido entre 3 segundos e 7 segundos. Então, de novo, observem que a gente tem aí um gráfico de velocidade por tempo. Vamos representar ele aqui para a gente conseguir tirar as informações e resolver o problema. Então, desenhar o gráfico. A velocidade está em metros por segundo, o tempo está em segundo. Aqui a velocidade inicial é de 14 metros por segundo. Aqui é 6. E aqui 2 metros. Então, percebam aí que o nosso gráfico, ele já dá a informação que eu tenho aí uma velocidade inicial, que é de 14 metros por segundo. Só que percebam que aqui, no final do movimento, ele não tá me dando qual é a informação da velocidade, tá? Então, esse 6 aqui, que esse tempo de 6 segundos é quando ele tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Letra A, a gente precisa calcular a aceleração. Então, vamos pensar aí como é que a gente calcula a aceleração. Sabemos que a aceleração é a variação de velocidade por uma variação de tempo. Isso quer dizer que eu preciso saber a velocidade final menos a velocidade inicial, tempo final menos o tempo inicial. Então, quando a gente olha para o nosso gráfico, eu já percebo que esse pontinho aqui, é o meu ponto inicial do movimento. Então, eu já sei que a velocidade inicial é de 14 metros por segundo e que o tempo inicial é o tempo a que se refere a essa velocidade, que é 0 segundos.
Só que observem que aqui, ó, eu sei que a velocidade final é 0, só que eu não sei qual que é esse tempo, ele não tá aqui me dizendo esse tempo. Mas não importa, eu posso pegar qualquer outro ponto em cima da curva, em cima da nossa reta aí, de modo que eu saiba as informações. Então, esse aqui vai ser o ponto inicial e esse aqui vai ser o ponto final do movimento. Não significa que ele realmente é o ponto final, mas desde que a gente esteja trabalhando em cima da reta que descreve o movimento, tá valendo. Então, nesse caso aí, ó, nossa velocidade final é 2 metros por segundo, percebam aqui. E é 2 metros por segundo quando o tempo é de 6 segundos. E aí, agora a gente substituindo essas informações que a gente tirou ali, né? Então, a aceleração vai ser velocidade final, que é 2, menos a velocidade inicial, que é 14, dividido pelo tempo final, que é 6, menos o tempo inicial, que é 0. 2 menos 14, menos 12, dividido por 6. 12 dividido por 6 é 2, só que aqui a gente tem o sinal negativo. Então, quer dizer que a aceleração vai ser menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tá correto a aceleração ser negativa? Sim, tá correto, porque a gente tem aqui uma redução da velocidade, então, como a velocidade está diminuindo, significa que a gente tem aceleração e que ela é negativa. Letra B, ele quer que a gente escreva as equações horárias da velocidade, desculpa, a equação horária. Então, esse tipo de movimento aí, ele é um MRV. Por que ele é um MRV? Porque ele está variando a velocidade e tem uma aceleração constante, que é esse valor que a gente encontrou. Se a gente for lembrar das equações que a gente tem para o MRV, eu tenho que velocidade final é a velocidade inicial, aceleração vezes o tempo. Temos aí que posição final é posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, a aceleração tempo ao quadrado sobre 2. E também Torricelli, que velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes aceleração e distância. Então, o que ele quer dizer com equação horária? A equação horária quer dizer que depende do tempo. Como ela depende do tempo, quer dizer, então, que Torricelli está fora da jogada porque não tem tempo. E como ele quer a equação da velocidade, essa daqui não é a equação da velocidade, essa é a equação da posição. Então, significa que a gente tem que escrever essa equação. O que eu vou escrever nessa equação? Eu vou perceber o seguinte: eu não posso mexer na velocidade, porque se eu mexer na velocidade, eu não vou ter uma equação da velocidade. E eu também não posso mexer no tempo, porque senão eu não vou ter uma equação horária, porque a horária depende do tempo. Ou seja, eu só vou poder substituir aí velocidade inicial e aceleração. A gente sabe que a velocidade inicial é de 14. Então, eu só venho aqui e coloco 14. E a gente sabe também que a aceleração é menos 2. Então, a gente vem e coloca menos 2. Então, aqui eu já tenho qual é a equação horária da velocidade, que vai ser 14 menos 2t. Agora, a gente vai calcular aí qual que é o espaço percorrido entre 3 segundos e 7 segundos. Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente vai lembrar de como é que a gente vai calcular um espaço percorrido. Então, a gente vai ter que lembrar aí que a nossa velocidade, ela tá modificando. Então, eu tenho aí que lembrar o seguinte: